Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aqui vai ser uma aula mais prática, nós vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar com o Visualg. Vamos para lá então? Bom, eu já estava com o Visualg aberto, resolvi trabalhar aqui com os desafios, coloquei aqui o nome primeiro desafio. Como eu vou ser mais objetivo nessa videoaula, eu não vou ficar colocando as descrições aqui de cada algoritmo que a gente vai fazer para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, o primeiro desafio vai ser dos números primos. Se vocês observarem lá no nosso ambiente, a gente tem o desafio de encontrar quantos são, né, os números primos entre 1 e 1000. Então, nós temos um desafio que é contar números primos entre 1 e 1000. Bom, aqui a gente já tem uma primeira dica. Ó, entre 1 e 1000, nós estamos querendo verificar um a um. O 1, o 2, o 3, etc., até o 1000, para saber quais são os números primos. Isso vai dar uma dica para a gente do que nós vamos ter que fazer. Já vou adiantando. Em alguns casos aqui eu vou cometer os erros propositadamente para mostrar para vocês o que acontece quando comete erro, né? Uma aula em que a gente apresenta tudo sem cometer erros, parece que aquela aula assim está tudo em ordem, só que na hora que a gente vai pôr a mão na massa nos nossos desafios, a gente acaba cometendo deslizes. E aí a gente fica muitas vezes a ver navios, né? Então eu vou tentar cometer alguns deslizes aqui intencionalmente para vocês verem o que acontece. Bom, voltando aqui ao nosso problema, note que quando a gente usa palavras que são reservadas do ambiente, que ele já entende, ele coloca em outra cor. Para ir de 1 até 1000, faça. Enfim, para. Esse aqui é o loop que vai percorrer todos os elementos, de 1 até 1000. Bom, 1 a gente sabe que não rola, ele não é primo, né? Então, não adianta. Vamos tentar do 2 em diante. Se você colocar aqui só um escreva i, vamos colocar a variável i aqui do tipo inteiro, i do tipo inteiro, ele tem apenas que escrever os elementos. Se a gente colocar i sem mais nada e escreva, ele vai escrever um do lado do outro, vai ficar tudo encavalado. Se você quiser que tenha algum espaço, põe uma vírgula e coloca uma aspas aqui, e aí você vai ver o que vai acontecer. Nós não estamos fazendo nosso algoritmo ainda, nós só estamos testando. Olha, notem que ele está sendo executado e está colocando todos os números, ó, 69, 70, etc. Ele vai colocar todos os números até 1000. É só ter um pouco de paciência, já chegou nos 500. É isso que o enunciado pediu? Não, o enunciado não pediu isso daqui. Vamos parar isso aqui. E vamos parar aqui. Pronto. Parou no 700 e leva alguma coisa. Tudo bem. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer escrever os números de 2 até 1000. A gente quer saber quais são os números primos de 2 até 1000. A gente precisa saber qual que é a regra para ser um número primo, né? Ele é divisível por ele
e por 1. Então, para cada número i aqui, ó, o i vai ter 2, valor 2, depois valor 3, 4 e tal. Para cada um deles, eu vou fazer o seguinte teste. Para j de 1 até i. Faça. Por que até i? Ué, porque se agora eu estou no elemento i, eu quero testá-lo. Para testá-lo, eu tenho que saber quais são os elementos que são divisíveis, que são divisores de i, né? Bom, se um elemento é divisor de i, significa que o resto é zero. Então, como eu estou testando o j para ser o divisor, uma hora o j vai ser 1, depois o j vai ser 2 e uma hora o j vai ser i. Então, o que eu vou fazer aqui? Se o j, se o resto, ele não vai aceitar resto, tá vendo? Se i mod, opa, mod ele aceitou. Isso é uma coisa que vocês vão ter que pesquisar no ambiente, né? Então, quando a gente estava fazendo o algoritmo, nós estávamos colocando se resto de i dividido por j é igual a 0. Então, faz alguma coisa. Tudo bem, só que no Visualg eles não fizeram isso daqui, não implementaram esse resto. Depois a gente vai poder fazer isso daqui. Mais para o final da disciplina a gente vai poder fazer isso daqui. Enquanto isso, nós não podemos fazer. Então, o que nós podemos fazer? Se o i mod j é igual a 0, significa o quê? Que ele é um divisor. O i mod j igual a 0 significa que o j é um divisor de i. Então, o que eu vou fazer? Contador recebe contador mais 1. Fim C. Espera aí, professor, mas contador recebe contador mais 1. Então, antes de eu começar a fazer os testes, eu tenho que falar que o contador recebe 0. Toda vez que eu for fazer os testes, eu vou testar de 1 até i, eu verifico se o j divide i sem ter resto. Toda vez que isso acontecer, eu conto um contador. Eu aumento 1 no contador. Quando eu sair desse par aqui, eu consegui testar para o elemento i. E eu vi quantos são os divisores de i. Lembra que a gente falou que um número primo só pode ter o 1 e ele próprio como divisores? Bom, então, nessa brincadeira toda aí, eu só posso ter contador igual a 2 para ele ser um divisor. Então, vamos lá. Se contador é igual a 2, então ele é um número primo. Escreva i. Fim C. O que aconteceu aqui? Se o contador foi 2 para um determinado i aqui, então esse número é primo e eu vou escrevê-lo na tela. Calma que a gente não chegou na resposta. Estamos caminhando aqui. Bom, eu avancei bastante daquela primeira nossa versão que nós testamos aqui, e agora eu pus contador, eu pus j, então nós vamos ter mais variáveis para colocar aqui, ó. I, j e contador. Vamos ver se vai dar certo?
Opa, olha lá, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Ele está imprimindo os números primos. Ele imprimiu o 2 satisfaz a propriedade, imprimiu o 3, imprimiu 5, 7, olha, o 9 ele não imprimiu. O 11, 13, o 15 ele não imprimiu. Então, está fazendo. Só que o enunciado falava em quantos, né? Quantos primos? E aqui nós estamos colocando quais primos. O enunciado diz, você pode imprimi-los também. Bom, tá bom, eu posso imprimi-los também, mas eu ainda não contei, eu não vou ficar contando aqui na tela. Vamos terminar isso daqui. Vamos parar. E vamos colocar uma variável que chama conta primo. Conta, ó, vamos deixar lá, recebe 0. E aí, toda vez que for um número primo, eu vou imprimir e eu vou fazer lá, conta primo, recebe conta primo, mais 1. Agora eu tenho uma variável que conta o número de primos. E aí, obviamente, não adianta só eu contar o número de primos e não dar a resposta. Então, escreva total de primos entre 1 e 1000 é igual conta primos. E vamos colocar... Vamos gravar primeiro, vai. Vamos gravar esse exemplo aqui e salvar como conta primos. Pronto. E agora vamos executar. Opa, deu problema. E aí? Qual que é o problema, né? E o visual que tem esse pequeno inconveniente. Explicação. Não há explicação disponível para esse problema. Normalmente, todos os problemas ele não tem uma explicação disponível. Mas tem uma explicação disponível. O conta primo está com um traço aqui. E a gente já comentou que nós não podemos ter o traço porque isso confunde o ambiente com a subtração. Então, nós temos que trocar aquele traço pelo underscore. Trocando pelo underscore, bom, ele está imprimindo e está contando. Como é que eu sei que ele está contando o número de primos? Porque eu estou olhando aqui em cima no ambiente, eu estou vendo que ele está subindo de 60 para 61, 62, para 65. Ou seja, ele está contando quantos primos existem entre 2 e 1000. Enquanto ele vai fazendo essa conta, eu vou falar uma outra coisa para vocês. Essa aqui é a única solução? Não. Eu poderia ter feito de 2, o j indo de 2 até i-1. Ou seja, eu poderia testar todos os números entre 2 e i-1 e esperar isso para números maiores do que 2. Para o 2 não ia servir, tá?
de 3 em diante, todos os números que vão de 2 até i-1, o contador tinha que dar 0. Porque se ele é só divisível por 1 e por ele próprio, tirando o caso do 2, todos os outros números não vão ter, que são primos, né? Todos os outros números que são primos não vão ter divisores, exceto esses dois. Portanto, eu poderia fazer de 2 até i-1, e aqui eu testaria se o contador é 0. Então, é uma outra solução. Então, observem que o que nós fizemos? Nós fizemos um loop externo que era para percorrer todos os elementos que nós queremos testar. E um loop interno que era para verificar os divisores daquele determinado número que a gente está testando. Uma hora a gente vai testar o 5, outra hora o 6, o 7, o 8, o 9, o 25, o 47. E toda vez que a gente testar tiver com o número i aqui, nós vamos pegar o j e vamos varrer de 1 até aquele elemento e ver quantos contadores. Conta primos, deu erro aqui, olha. Olha que isso aqui é frustrante, né? Você chegou até o final e aí lá no finalzinho ele deu um erro. E você não sabe direito que erro é, né? Mas se você for olhar aqui na declaração, você vai ver que tem conta primo. Nós usamos conta primo em tudo, exceto no final que a gente colocou conta primos. E aí ele não reconheceu, porque ele não tem isso daí como uma variável declarada. Notem que o ambiente ele exige muito que os dados estejam bem declarados. Então, diferentemente de um algoritmo abstrato em que a gente nem precisaria declarar as variáveis, nesse caso a gente precisa declarar e precisa estar perfeito. Então, demorou para chegar até a última linha e quando ele chegou na última linha, ele deu problema. Se você quiser rodar de novo, é só tirar isso daqui e rodar de novo e você não vai ter esse problema. Então, notem que colocar o nome errado numa variável vai te dar um problema. Colocar um S a mais aqui, o nome diferente para a variável, vai te dar um problema. E o detalhe, às vezes ele pode dar o problema lá no finalzinho. Então ele fez tudo e vai te dar um problema. A gente sabe qual que é a resposta porque ele terminou tudo e só na hora de escrever. Então a gente olhando aqui, a gente sabe que são 168. Mas a gente podia ficar sem esse problema, né? Então a gente tem que prestar atenção. Um outro erro que às vezes as pessoas cometem é, ao invés de colocar o comando de atribuição, colocar o igual. O igual é para fazer comparação. Então, se você estiver executando, ele vai dar o problema ali. E você não sabe por que aconteceu. Notem que ele começa a dar um monte de problema, porque ele não espera que você use o igual para fazer uma atribuição. É muito comum a gente fazer essa operação conta primo igual conta primo mais 1, n igual a n mais 1, o que quer que seja, na matemática, mas aqui não. Na verdade, nem na matemática. O matemático não vai querer que o número, um elemento seja igual a ele próprio mais outra coisa. Isso é uma coisa meio de doido. É na computação que isso ocorre. Enfim, você não vai colocar o igual no lugar da atribuição. Coloca o comando de atribuição de forma adequada. Tá? Nas linguagens, tem linguagem que você faz alguma diferenciação da atribuição para a comparação. Por exemplo, Pascal coloca 2 pontos igual, ou outras linguagens, como a linguagem C, diferencia fazendo com que aqui na atribuição seja igual e na comparação sejam 2 iguais. Mas como a gente não está vendo linguagem,
É só para ilustrar para vocês que as linguagens elas vão fazer as diferenciações aqui. Então, no VisualG, ele está lá no caminho dele fazendo o trabalho dele aí, que é diferenciar atribuição de comparação. Bom, se você esquecer vírgula aqui também, obviamente que ele vai dar erro. Você pode testar isso daí. Se você não colocar o tipo certo aqui, se você colocar inteiros, ele já muda a cor. Então, ele já deixa de reconhecer. Então, vamos deixar aqui inteiro. Basicamente era isso daqui. Então, nós tínhamos um problema que era percorrer os 1000 elementos e testar os divisores de cada um deles. Então, para cada um deles, eu tinha que testar os divisores. Eu testava como? Para J indo de 1 até aquele elemento. Essa aqui era a sacada desse desafio. O resto é basicamente coisas que a gente já tinha visto. Então, notem que a gente tem um loop externo e a gente tem um loop interno mais uma estrutura de seleção ou condicional. Então, aqui nós estamos fazendo uma combinação de repetição com repetição e seleção, tudo dentro. Então, essa aqui é a forma aninhada de repetição e uma seleção interna também. Bom, pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui para a gente fazer pequenos vídeos. Vou fazer mais um ou dois para vocês terem uma referência melhor aí dos nossos exercícios. Espero que tenham gostado, a gente se vê daqui a pouquinho.